Não, eu concordei, achei que você retomou o texto que eu havia colocado de uma forma feliz. Por quê? Porque isso é o exercício crítico. Isso que nós estamos fazendo aqui virtualmente, Kardec fazia na sociedade parisiense. Isso é estudar espiritismo. Estudar espiritismo não é estudar a vida das pessoas que estão no grupo de estudo, não. Isso é problema de cada um. Estudar espiritismo é estudar espiritismo. É você entender a base do texto, investigar a dinâmica do texto, porque senão a gente transforma os grupos espíritas naquilo que Dona Ivone do Amaral Pereira vai dizer em cartas para Divaldo Franco. Essas cartas estão publicadas num livro, eu tenho um livro aqui, As Cartas de Ivone e Divaldo. Ela vai dizer isso também em outras obras, em entrevistas que estão transcritas também no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, né, publicado pelo Pedro Camilo. Ela vai dizer que os grupos espíritas estavam sendo transformados em clubes de diversão social. O que é isso? As pessoas não estão indo para estudar, as pessoas estão indo para um encontro de fofoca da vida dos outros. E usa o evangelho para começar a fofoca. Você abre o evangelho para começar a fofoca. Quem começa a fofoca? Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Isso aí que está dizendo não sou eu, tá, gente? É a Dona Ivone Pereira. Quer discordar dela, vai discordar dela. Aí isso é problema dela com você, tá? Ela está dizendo, mas eu concordo com a análise dela. Eu concordo. Porque isso aqui é a gente entender. Vocês estão vendo aqui que a gente entendeu o que Kardec quis dizer? O que é a neutralidade religiosa do espiritismo? O que é uma pessoa ser muçulmana, né? Uma pessoa ser católica. E aqui, gente, isso não é distante da nossa realidade, não. Olha para o Brasil. Se você for investigar os números oficiais de declarados espíritas, é um número relativamente baixo, na minha opinião. São 4 milhões ali, 4 e pouco. Mas se você pega as estatísticas sobre os simpatizantes, esse número dispara para 40, 50 milhões para cima. O número é muito maior. Por quê? Porque esses simpatizantes são esses espíritas aí que Kardec está dizendo, que têm a sua religião e que creem na manifestação dos espíritos. É essa turma aí. Só que a gente não interpreta assim, porque a gente não estuda Kardec. Kardec é um desconhecido entre os espíritos. É triste dizer isso, né? O povo conhece tudo. Conhece tudo, mas não conhece Kardec. Aí, quando alguém apresenta a obra de Kardec, parece uma novidade, né? A gente tem que ficar lendo, pegar o livro e ler, palavra por palavra, para mostrar que está no texto, para dizer que ele está inventando. Inclusive, recomendar o original em francês, né? Para a pessoa ter dificuldade não ter dificuldade de entender. Né? Então, para retomar essa questão aí da religião, dos povos e do ápice, a questão do espiritismo se tornar crença comum e, assim, nesse processo, até chegar aí, nesse ápice, destruir o materialismo, né, que é a grande contribuição do espiritismo para o progresso, segundo os espíritos disseram para Kardec na questão 799 do Livro dos Espíritos. Como é que o espiritismo contribui na marcha do progresso? Destruindo o materialismo. Essa é a resposta que os espíritos dão para Kardec. Então, o que é destruir o materialismo fisicalista? É destruir exatamente essa crença, que é uma praga, né, de que a alma é um produto do corpo, um produto do cérebro. Então, os valores morais são nada mais, nada menos do que produtos que você cria na hora que você quer. Para que você vai se guiar para uma moral universal se você parte do princípio que a alma é um produto do cérebro, de que a mente é um produto do cérebro, quando houver a morte física, acabou a mente. Então, valor moral para o materialista fisicalista não tem finalidade. A finalidade é assim, eu vou agir bem ou mal se eu quiser. Se eu achar que eu vou ganhar alguma coisa, eu vou fazer o que vocês chamam de bem. Se eu achar que não, eu não vou fazer. Isso é a moral que decorre do materialismo fisicalista. A moral que decorre do cristianismo, que decorre do espiritismo, que resgata a moral cristã pelo fenômeno mediúnico, é uma moral completamente diferente, porque ela está assentada não é na opinião do Beto, do Lauro, do João Paulo, é na observação da lei da natureza. E dessa observação, da consequência que nós tiramos ao observar os efeitos da vivência dos valores nos espíritos, nós vamos deduzindo os valores morais naturais. Como que nós devemos gerenciar e nos guiar pela lei natural, que é a única e verdadeira para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta, que é o que os espíritos dizem lá na lei natural ou lei divina.
Ô, João, quero fazer uma proposta em cima da pergunta da nossa querida aqui, não para terminar, mas para dar uma resposta aqui, eu quero propor para você e o Lauro a seguinte tese: como convergir para um ponto comum, a partir do texto que você compartilhou? Voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem quer, na filosofia do Livro dos Espíritos, e buscar o ser humano de bem. Imagine você, nós temos um espiritismo que, ao contrário do que se imagina, que ele é uma coisa platônica, ele é prático. Então, ele precisa se tornar um estilo de vida e você colocar em prática. Então, faça a seguinte proposta. Baseado naquele rol de situações em que o homem de bem, ou o ser humano de bem, eu gosto mais assim, investiga e pratica, todo santo dia ele vê se ele está melhor do que ontem, não convergiu para a flama, que é a flama do Espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação, isto é, pegando o gancho da pergunta salvação, entendendo o que é, né? Que aí essa caridade, ela nos sugestiona o ato do dever moral livre e consciente, que diferente da imposição daquela moral pelo interesse, porque nós vivemos tanto hoje quanto aos tempos remotos, mas me parece que tem surtos e não de fato são apenas surtos. Nós somos materialistas. Essa história que a gente acredita na alma, que não sei o quê, por mais que venha uma teoria racional, uma prova, uma experiência que prova a existência e a sobrevivência da alma e que ela sofre segundo as suas obras, ou é feliz segundo as suas obras. Então, voltando aqui para a proposta, fora da caridade, ou seja, ato do dever livre e consciente, ou seja, eu vou fazer o bem para o outro, mas porque eu sei por que eu tenho que fazer o bem. E a salvação consiste no meu processo evolutivo. Então, por isso que ele tem essa flama. Como convergir? Todos nós sermos seres humanos de bem. Eu acho que aí, o Espiritismo, no meu ponto de vista, ele cumpriu o seu papel, que está lá em A Gênese, quando todo o orbe terrestre e seus habitantes, encarnados e desencarnados, se tratarem como iguais, com fraternidade e serem solidários, né? Que está lá no capítulo 18, Sinal dos Tempos, Era Nova, Geração Nova. E para dar um exemplo aqui, devolver para você, mais uma vez pedindo desculpa aí pela prolixidade, vamos resgatar um texto, né? O criador de gado, para ele, é ótimo desbastar grandes extensões de terra, porque assim ele aumenta a sua produção. Na sua moral interessada ou do interesse, ele está fazendo certo, né? Vai até falar que vai alimentar muita gente com isso. Mas e o ambientalista, que é uma outra pessoa que vive em nosso meio? Esse vai ver em desbastar o meio ambiente como um mal. E como nós vamos estabelecer a regra fundamental de atender a esses interesses que são do ponto de vista moral? Ainda, na atualidade, vence o materialismo, que é o que você mencionou aí agora há pouco, falando do materialismo. Mas eu queria, mais uma vez, só fazer um compartilhamento, que eu penso que talvez nós destoamos da teoria moral espírita, né? Dessa mudança de pensamento, sentimento, a moldar o nosso caráter. João, passo para você. Olha, o que você falou é importantíssimo. Eu estava aqui refletindo, você estava falando sobre a questão da salvação. Eu preferi não me fazer digressões sobre isso para que eu não perdesse meu raciocínio, mas você explicou assim de uma forma que não precisa repetir. Você foi muito claro, Beto, na sua exposição. Mas para levar nossa conversa, acho que está acabando, né? Quanto tempo nós temos mais, meninos? Vamos até que horas? Olha, o dia acaba meia-noite, aqui é tranquilo. Não, vamos preocupar com o conteúdo. Se ficar muito grande, a gente divide em duas partes e põe para o pessoal assistir em mais de um momento. Hoje aqui a gente não vai esgotar o tema, mas eu pediria a você que não se contivesse, não, que você falasse tudo e não escondesse nada, né, Laurex? Tá certo. Então, vamos aqui, mas vamos encaminhar para um último tópico, então, da nossa conversa. E aí está aberto também a comentários, tá, gente?
Fechando a questão da intolerância religiosa. Nós já explicamos aqui a visão espírita, a relação do espiritismo com a religião. Sabemos que o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E explicamos por que ele é o mais poderoso auxiliar da religião. Explicamos a relação do espiritismo com a intolerância. Beto deu uma contribuição importantíssima, fazendo digressões também legais sobre a temática, inclusive chancelando aí uma pergunta, dando fechamento a uma colocação de Ariel. E agora nós vamos dar aquele cereja do bolo da intolerância religiosa. Nós vemos, às vezes, isso é só uma frestinha da intolerância religiosa que às vezes acontece no nosso movimento. Muitas pessoas que se dizem tolerantes com a religião dos outros, espíritas. Mas quando vai falar de ritual, ou quando lida com algum tipo de religioso que pratica algum ritual, há falas, existem falas depreciativas em relação a esses rituais. No sentido assim, você não tem necessidade, fala para o religioso. Às vezes dentro de casa, às vezes em família, né? Você tem ali em casa uma pessoa que é bandista, uma outra pessoa que é do candomblé, uma outra pessoa que é maometana, ou uma outra pessoa que é católica, porque o catolicismo também tem muitos rituais e tudo mais. Aí a pessoa acende a sua vela, pega o seu terço, e às vezes existem aqueles espíritas que vieram, né, de um passado inquisidor muito forte, e aí vira para a pessoa e fala assim, por que você está fazendo isso? Você está perdendo o seu tempo. Você não precisa fazer uma coisa dessa. Vamos estudar o que a doutrina espírita fala sobre isso? Vamos ver o que Kardec, o que os espíritos trouxeram sobre a questão? Porque uma coisa é a sua opinião. Você tem direito de falar o que você quiser, inclusive asneira. Mas outra coisa é a gente analisar o que a doutrina espírita nos traz. Vamos lá para a questão 653 do Livro dos Espíritos. O tópico é adoração exterior. Kardec pergunta, precisa de manifestações exteriores à adoração? Os espíritos respondem, a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E aí tem uma questão A. Olha a questão A. Será útil a adoração exterior? Olha a pergunta que Kardec está fazendo. Será útil? Na questão 653 anterior, Kardec perguntou se precisa, ou seja, se para adorar, se para reconhecer a grandeza do Criador, se é necessário, se você só vai conseguir adorar se fizesse algum tipo de ritual exterior. Esse é o entendimento da pergunta anterior. E os espíritos falaram que a verdadeira adoração é a do coração. E nós deduzimos por essa resposta que nós não precisamos, como condição absoluta dos rituais ou de práticas exteriores, para adorar, para reconhecer. E a adoração aqui é a elevação do pensamento a Deus. É a definição que os espíritos já deram na questão 649. Entendem? E na A, Kardec era muito didático, queria deixar isso mais claro, porque os espíritos não responderam diretamente para ele o que ele queria saber. Uma resposta direta. Então, Kardec vai dizer assim, é útil. Ele já sabe, pela resposta que ele recebeu, que não é condição absoluta, condição necessária para adorar uma prática exterior. Agora ele quer saber se é útil, porque não é a mesma coisa. Você pode falar assim, ó, para você adorar a Deus, você não tem obrigação de fazer um ritual exterior. Isso é diferente de você dizer assim, você pode adorar a Deus fazendo um ritual exterior. São coisas que não são opostas. Tem gente que pensa como se fossem assertivas opostas. É um problema de raciocínio. Se você raciocinar bem, não são coisas opostas. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou claro o que eu estou mostrando que não são assertivas opostas? Vamos seguir. Olha a resposta que os espíritos deram. Será útil a adoração exterior? A resposta é sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem,
desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Isso não é a resposta minha, gente, é a resposta do Livro dos Espíritos. Abram aí no Kardecpédia, ou abram o livro físico, questão 653. É útil a adoração exterior? Sim, se não se constituir num vão simulacro. Será que não era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem, quando ele disse que antes que ele fosse ao templo, ele se reconciliasse com o seu adversário? A adoração exterior é útil se não for um vão simulacro. O que é um vão simulacro? É uma simulação. É um fingimento, é você fingir a adoração. É você, por exemplo, você participa de um grupo religioso que se acende vela. Aí você vai para a ritual, que assim, você está lá com aquela cara, ou você está usando o celular, né? Você está acendendo a vela, uma mão acendendo a vela, a outra respondendo no WhatsApp. Isso é um bom simulacro. Você está fingindo, você está fazendo uma coisa exterior, mas não está envolvido naquilo. Mas nós já sabemos, e por isso o Espiritismo não tem ritual. Vamos deixar bem claro aqui, o Espiritismo não tem ritual. E o Espiritismo não recomenda nenhum, porque o Espiritismo não se envolve com isso. O Espiritismo explica a base dos rituais. E olha que os espíritos chegam a dizer que a adoração exterior pode ser útil. Como é que tem espírito aí que diz que é inútil? Não é o critério da doutrina espírita, porque eu estou lendo aqui doutrina espírita. Ou a pessoa que está dizendo isso não conhece a doutrina espírita. Nós não podemos, gente, temos que tomar cuidado com os sofismas dos falsos profetas, encarnados. Porque eu estou aqui lendo e interpretando o Livro dos Espíritos. Fale, Beto. Eu queria contribuir, inclusive, para a questão do raciocínio lógico, para seguir lógica do raciocínio. Se você não se incomoda com qualquer um que professe religião, seja ela qual for, ser espírita, ele não se preocupa como aquela pessoa lida com a sua fé. Daí a questão da necessidade, porque ele está tratando de uma questão racional, e da utilidade, ou seja, primeiro ele quer saber se para o ato de adorar é preciso, você necessita disso. Agora, e para quem adora, é útil para ele? E ele está falando da intenção, do sentimento, do coração. Eu penso aí que nesse sentido está de acordo com o que começa lá na ideia de aceitar todos os cultos. O que ele vai dizer, olha, aqui para a gente não causar espécie com os demais, nesse ambiente nós vamos deixar de exteriorizar, mas cada um dentro da sua fé faça conforme a sua consciência determinar. Acho que é isso, João. Sim, e olha, e os espíritos não estão recomendando nenhum, porque os rituais são parte de uma conexão emocional, psicológica do ser com a espiritualidade. Mas ela não é condição absoluta e necessária para se adorar ou para se conectar com Deus e com o mundo espiritual. Mas existem culturas, e os espíritos estão dizendo assim, isso é útil para quem faz verdadeiramente. Deus analisa a lei natural. Aqui, Deus é sinônimo de lei natural. A lei natural é aplicada quando o sujeito realiza o ato de maneira real, de maneira bem intencionada. Ele está aplicando a lei natural. Deus representa a lei natural, a lei que ele criou e mantém. Isso é muito importante, porque o espiritismo é neutro do ponto de vista religioso, ele não tem rituais, ele não recomenda, mas eu não sei vocês, mas eu vou contar aqui 2 experiências. Eu já trabalhei com alguns médiums, em outros momentos, né? Já que eu trabalho em reunião de obsessão tem algum tempo já, e médiums que se persignavam antes do transe, faziam o sinal da cruz antes do transe, entravam na reunião mediúnica e eram bons médios, bons trabalhadores, participavam dos estudos, espíritas, do ponto de vista filosófico, e não deixavam de se persignar antes do transe mediúnico. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós temos que botar essa pessoa na fogueira, queimar a pessoa e dizer assim, próxima vez que você se persignar, você não entra mais aqui. Ou para você fazer parte dessa reunião, você tem que parar de fazer isso. Vai fazer isso lá na sua igreja. Você acha que isso é prudente?
Eu estou aqui botando uma reflexão, tá, gente? Uma simples persignação, um ato, né, religioso católico. Teve uma moça que chegou a mim há uns anos atrás, numa casa espírita, e me fez uma pergunta assim que me doeu o coração. Me doeu o coração. Porque ali, com aquela pergunta dela, eu vi como que, às vezes, os palestrantes espíritas estão realmente viajando na maionese, né? E estão fazendo um mal. Aqui, ó, um mal muito grande, né? A moça me perguntou assim, olha, João, eu estou gostando muito do espiritismo, estou gostando muito dos estudos, legal, tal, mas eu ouvi dizer que para frequentar aqui eu tenho que abandonar a igreja. Aí ela veio me perguntar, porque eu estava dirigindo um grupo de estudos, né, em que ela estava participando, e ela veio me questionar, porque ela dizia assim, que ela não ia abrir mão da igreja dela. Ela era católica, muito ligada à Ordem de São Bento, inclusive andava com o crucifixo, né, com aquela da Ordem de São Bento e tal, e ela me dizia assim, João, eu estou gostando muito da doutrina espírita, estou entendendo tudo, né, mas eu ouvi dizer que eu preciso largar, que eu preciso parar de andar com o crucifixo, e ela perguntou a minha opinião. Eu falei assim, você precisa parar de ouvir esse obsessor encarnado que te disse isso. Isso você vai precisar. E eu vou repreender, esse obsessor encarnado que falou isso para você. Minha filha, a forma como você vai adorar a Deus é uma forma particular. Aqui no ambiente espírita, se você for prosseguir nos estudos, se você for trabalhar na reunião, você vai ver que nós não temos rituais. Não recomendamos nenhum. Nós somos um grupo que vai seguir a recomendação de adorar a Deus em espírito e verdade, que é uma recomendação de Jesus, que Jesus faz e está no Evangelho de João, quando no poço de Jacó a mulher vem, ele pede água para a mulher se assusta, conversa vai, conversa vem, Jesus vira para a mulher e fala assim, mulher, Deus que é espírito, chegará um dia que Deus que é espírito será adorado em espírito e verdade. Não no templo de Jerusalém, nem no Monte dos Samaritanos. Deus vai ser adorado em espírito e verdade. Então, o espiritismo vai seguir essa tradição. Essa é a tradição que o espiritismo vai seguir, adorar Deus em espírito e verdade, ou seja, no pensamento, nas emoções, na vida. A grande oferenda que nós temos que fazer a Deus é a nossa vida, é a nossa conexão com o Criador. Mas existem religiões que têm os seus dogmas, os seus ritos, que são frutos de cultura, frutos de orientações ocultas que eles tiveram e que nós temos o dever de respeitar. Aliás, para respeitar, nós só vamos respeitar entendendo. Então, eu sugiro que as pessoas estudem. Quando tiverem alguma dúvida, busquem a instrução sobre aquele grupo religioso. Antes de dizer que está errado, que é não sei o quê, que é obsessor, que é o capeta, que é espírito, não sei o quê, antes de dizer essas asneiras, vai estudar, vai ouvir um dirigente daquele grupo, para você entender de que lugar eles estão partindo. Por que é que eles estão falando aquilo? Tá certo? Então, e aí essa moça, eu fiquei preocupado com o que ela me disse. Porque eu consegui contornar a situação. Mas ela disse, se eu tiver que largar a igreja ou parar de andar com o crucifixo, eu vou largar o espiritismo. Gente, que problema. Olha que coisa. A gente não para pensar nisso, né? Trabalhei com médiums excelentes, médiums de vibração, né? Os famosos médiums de sustentação, que eram pessoas extremamente católicas, que faziam a prece de Fátima, oração. Gente, ela não está ali acendendo vela, ela está simplesmente orando, às vezes cantando uma música em voz baixa ou no pensamento. É a forma dela de se conectar com o Criador, com a espiritualidade, com os espíritos, que a pessoa às vezes chama de anjo, e ela vai estudando isso na doutrina espírita. Aí você vai chegar nela e vai dizer assim, ou você larga isso, ou você não entra mais aqui. Foi isso que Jesus fez? Me responde você que está me ouvindo aí. É complicado isso. Ô João, dentro do assunto que você está tratando aí, vamos colocar a Ariel no debate. Ela vai dizer, estava refletindo sobre como o proselitismo tem grande relação com a intolerância e perseguição religiosa. Quanto ao querer catequizar, entre aspas, anulamos a fé que o outro já possui. Então, pergunto, como, seguindo a proposta de Kardec, conforme você resgatou em sua fala hoje, podemos divulgar a doutrina espírita
sem descambar para esse malfadado proselitismo, João? Eu acho que você respondeu a sua pergunta. É se ater às obras de Kardec. Tá? Se ater ao que Kardec vai falar sobre a temática. Para abolir isso, é só citar, gente. É só fazer slide citando os textos de Kardec e comentar. Aí já vai ser um bom começo. Porque quando você pega a opinião de espíritos nos romances, o espírito já está dando o ponto de vista da experiência dele. E muitas das vezes ele é um espírito de terceira ordem, que está falando do ponto de vista dele. E às vezes é um espírito sistemático. Ele quer que todo mundo se curve naquela forma de agir ou de pensar. Mas existem outras obras. Eu acho que o caminho, Ariel, primeiro, só que continuar, primeiro é focar no que Kardec fala sobre a temática. É fazer estudos nesse sentido para sensibilizar as pessoas para a importância de resgatar o que a doutrina espírita, ou seja, o que as obras fundamentais vão falar sobre essa questão. Porque uma coisa é a opinião do dirigente, do presidente de A, B, não. Isso aí ele pode falar o que ele quiser. Mas outra coisa é falar, mostrar e provar que Kardec disse e explicar o que disse. Isso é coisa completamente diferente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Isso é uma coisa. Segundo, é mostrar que existem obras. Obras. Por exemplo, eu não ia citar aqui não, mas eu vou citar agora. Já que Ariel puxou essa questão, deixa eu só abrir aqui no meu recurso tecnológico, é coisa rápida. Eu já tenho aqui, porque eu usei numa palestra recente. Numa palestra recente que eu fiz na Federação Espírita Paraibana, aqui em João Pessoa. O último parágrafo do prefácio do livro Nosso Lar, um livro conhecido, né? Do espírito André Luiz. O prefácio foi escrito por Emmanuel, em 3 de outubro de 1943. Segunda parte do prefácio. Desculpa, segunda parte do último parágrafo do prefácio. Diz Emmanuel que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, aqui é a cereja do bolo, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E Emmanuel termina o texto. E assina Emmanuel e data. Precisamos de espiritualidade. O que é isso? É exatamente entender a verdade natural das leis do princípio espiritual. Porque muitas das vezes nós transformamos as escolas de estudos espíritas em verdadeiras igrejas, em verdadeiros núcleos religiosistas, porque Dona Ivone fez uma pergunta para Dr. Bezerra de Menezes, está no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é um conjunto de entrevistas que ela deu, foi gravado em áudio, e o Pedro Camilo transcreveu e colocou no livro. Dona Ivone pergunta sobre algumas dificuldades no movimento espírita para o Dr. Bezerra, e Bezerra diz para ela assim, minha filha, os espíritas, os líderes espíritas de hoje, são os bispos, arcebispos e papas do passado, falidos, que transformaram a Igreja Católica num verdadeiro campo de mercado comercial. Então, eles voltaram e estão à frente, muitos deles estão à frente do movimento espírita. Estou falando para aquela época, mas para hoje a gente já vê que outros reencarnaram também, né? Mas daquela época, estão transformando, às vezes, trazendo as suas dificuldades para a prática, agora, da mensagem Rede Viva. Então, o desafio para nós, o que sabemos do que precisamos fazer, é muito grande. Então, veja o que Bezerra de Menezes diz para a Dona Ivone Pereira. Naquela época, década de 70, né? Ela desencarnou em 89, década de 70. Né? Então, vocês observem que o desafio é grande. Mas existem soluções. Existe caminho para a solução. Mete aí que tem mais perguntas. Ô, João, o Hugo está dizendo, né? Hugo Gomes, do GBJ Paraíba, condenar os costumes religiosos dos outros seria condenar as próprias manifestações dos espíritos, sejam eles católicos, evangélicos, preto-velhos e etc. Passo para você comentar. Esse é um outro problema, o sectarismo mediúnico.
né? Existe a intolerância e o sectarismo entre os encarnados, e existe esse sectarismo levado para a relação com os espíritos, o que já é um problema também criado aqui no Brasil, porque Kardec não tinha esse problema. Porque quem abre a revista espírita vê que ele se comunicava com todo tipo de espírito, né? E nunca se apegou a espírito ser branco, preto, amarelo, ele estava preocupado em analisar a mensagem. Se o espírito dizia preto, branco, amarelo, rei, rainha, ele às vezes conversava com o espírito, porque às vezes o espírito estava sofrendo, porque estava ligado àquela condição. Mas ele não se preocupava com isso, né? Ele se preocupava com o conteúdo e com a análise da mensagem. O professor José Herculano Pires, né? Professor José Herculano Pires, grande trabalhador do espiritismo em São Paulo, que, segundo Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec, opinião de Emmanuel. Ele vai dizer uma coisa no livro Ciência Espírita que eu gosto muito. Ele, nesse livro, está, nessa parte do texto que eu estou citando, analisando as comunicações de ex-escravos, que nós costumeiramente chamamos de pretos velhos, ou índios e caboclos, nas reuniões mediúnicas espíritas. E ele diz o seguinte: muitos desses espíritos, os espíritos com os quais ele conversou, que se manifestam assim, fazem isso de propósito, para provocar e trabalhar o racismo velado de muitos dirigentes e trabalhadores espíritas. Segundo José Herculano Pires. Isso aí é só a análise do José Herculano Pires dentro do que ele conversou com grupos de espíritos com os quais ele trabalhava. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, existem espíritos que se comunicam, estão com uma roupagem, com uma vestimenta, porque estão trabalhando ali junto a espíritos ligados àquela escola. O nosso papel é analisar o conteúdo da mensagem, analisar o que ele está propondo, né? E fazer uma análise do conteúdo da mensagem. Não ficar preocupado, gente, que o espírito está com não sei o que assim. Ele é, não, você é espírito inferior, porque espírito superior não vem assim, né? Espírito, gente, por favor, o critério não é a aparência de superioridade. Kardec não dá esse critério no Livro dos Médiuns. Está errado. Ô, Laurence, você está muito caladinho aí, vou passar para você, meu irmão. Não, eu estou só ouvindo aqui e aprendendo. O que eu queria acrescentar aqui nessa questão de intolerância e dessas divergências todas, que em dado momento, lá no que é o Espiritismo, quando aquele abade vai dar uma pressionada em Kardec, dizendo, então vocês, o Espiritismo, nega os dogmas, né, o céu, o inferno, o purgatório, por exemplo, Kardec fala, de forma alguma. Não, a gente só vai explicar de uma forma mais lógica, nós vamos ressignificar tudo isso. Então, perceba, né, a gente percebe que ele toma um cuidado para tratar do assunto, mas em contraposição também, ele é firme ao dizer, olha, vocês têm uma ideia, né, traz uma teologia, um dogma em relação a isso. Nós vamos agora ressignificar tudo isso. Então, em momento algum, ele fica omisso diante da colocação, mas também respeitando, né, aquele abade, aquele padre. Eu achei oportuno trazer essa lembrança aqui. Desculpa. Passo para você aí, passe aí, João. Excelente, excelente lembrança. E muitos acusaram Kardec de fundar uma nova religião, existem textos na revista sobre isso. Kardec responde. Eu não vou poder explicar essas questões aqui hoje, porque o nosso tempo já está chegando. Mas nós depois podemos fazer uma segunda parte de espiritismo e intolerância e trazer tudo que Kardec fala sobre religião. Seria uma boa a gente fazer um pente fino em tudo que Kardec fala sobre religião, na revista, nas obras didáticas, nas outras obras, para que a gente possa amadurecer o entendimento, esse nosso entendimento sobre essa questão. Acho que essa é a grande contribuição que nós podemos dar. Mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta final, talvez até para te ouvir um pouco. Não se preocupe com o tempo, apesar de que a gente acaba se preocupando, né? Obviamente, isso é natural, né? Tudo tem que ter um tempo necessário, que é o tempo do saber, né? A gente poder se nutrir, meditar sobre as informações. Mas, por último aqui, conciliando com o que você trouxe, que é a questão da intolerância religiosa e o espiritismo, a gente parte de um pressuposto que a intolerância, ou seja, não tolerar algo,
é porque você tem alguma coisa em si mesmo que afasta aquilo que você não tolera. Isso pode acontecer com a comida, pode acontecer em qualquer situação, mas quando a gente fala de não tolerar o outro, quando a proposta é de indulgência, perdão, né, caridade, como entende Jesus, benevolência, né? Eu gostaria de incluir nessa conversa aqui por que o espírita fica tão preocupado com essa questão da religião, como, por exemplo, um canal como o nosso, simples, modesto, pequeno, fala de um tema desse, canais que tem 40, 100, 200, 300 mil pessoas que assistem, vêm aqui para comentar, discordando que nós somos os separatistas do movimento. E quando, de fato, a proposta que está no Espiritismo, eu não consigo encontrar outra, é uma proposta de regeneração da humanidade. Só que na base da regeneração da humanidade está uma proposta educativa. No nosso movimento espírita, João, surgiu a evangelização sem crítica alguma. Evangeliza aí, viu, gente? Não tem nada contra evangelizador. Mas é uma proposta do espiritismo brasileiro, porque você não encontra isso na doutrina dos espíritos. Mas, independente disso, por que não voltar para o objetivo da doutrina dos espíritos, que é a regeneração da humanidade, a partir da educação, mas quando a pessoa se autoeduca, você dá elementos para a pessoa, para o indivíduo, dota o indivíduo dos elementos, para que ele possa fazer a escolha e, de fato, então, ele tem uma mudança factível, não uma mudança da máscara. Porque eu posso, para conseguir que você venha aqui todo mês, colocar uma máscara, te tratar bem, mas na verdade eu não gosto, não estou concordando, e de repente, só para conseguir meu objetivo, não é o interesse pessoal por trás de qualquer ato. Então a gente precisa dotar as pessoas das potencialidades, ou da base das potencialidades, ou da base que desperta as nossas faculdades, para que elas possam se autoeducar. E com isso, agir pelo dever, e aí agir de fato com solidariedade, igualdade, sem espírito de sectarismo, sem essa intolerância religiosa de qualquer forma. Então, aí pegando o gancho da religião, dessa questão da religiosidade, por que não a gente voltar para aquela proposta que ela é anterior ao espiritismo, que o Kardec colocou dentro da doutrina dos espíritos, que é regenerar as pessoas pela educação. E que o Espírito da Verdade falou para nós? Ele falou assim, amar, mas instruir. E é interessante, né? O que nós encontramos no espiritualismo racional, que o Kardec diz que é a base do espiritismo, foi aplicado aqui no Brasil no Colégio Dom Pedro II, e quem quiser estudar um autor, chama José Domingos Gonçalves de Magalhães, vai verificar que ele traz o tratado de Paul Janet, que é um tratado francês, e busca aplicar aqui a partir dos anos 1880 e seguintes, lá no Colégio Dom Pedro I, e depois se tornou obrigatório se trabalhar a filosofia racional nas demais escolas de ensino médio, de segundo grau. Por que a gente não resgata isso no espiritismo, ao contrário da gente ficar preocupado com a fé do outro, se o outro está fazendo o nome do pai, né? Se o outro gosta de um atabaque, isso e aquilo, mas enfim, para que nós vamos julgar isso? Se ele está fazendo uma oferenda para o senhor Zé Pelintra, qual o problema que eu vou ter com isso? Isso não me toca, isso não é problema meu. Mas a regeneração da humanidade, eu tenho interesse nisso, porque eu faço parte dessa humanidade. Então, por que a gente não parte da educação e tentar retomar dentro lá das evangelizações essa proposta educacional do espiritismo? Porque quanto mais eu investigo, eu não sei a opinião de vocês, Lauro e João, mas quanto mais eu investigo, nós temos uma educação que nos forçou a ser educado por dor, por prazer, e por isso a gente espera ou castigo ou recompensa das ações. Enquanto que a gente nunca, nesse ponto de vista, vai entender por que eu devo agir bem com o João, devo agir bem com o Lauro, mas porque eu conheço o princípio da moral desinteressada.
Porque esse espírito aí de sequência, vamos dizer assim, de progressividade, né? O espiritismo não chega do nada, ele se liga a uma ciência, ele se propõe como uma ciência. E hoje, o que eu mais vejo é a nossa discussão. Se o espiritismo tem que ter a batina branca, como a gente já viu, né? Jaleco branco em algumas casas, pegar lá, falar da costela da Eva e do Adão, né? Tem o Raul Teixeira, tem uma palestra que ele trata sobre isso, ele dando um testemunho que chega numa casa espírita e estava preocupado com a periferia. E a moral, que é o que nos vai regenerar, agindo uns com os outros, essa, ao meu modo de sentir, ela fica relegada. Então, perguntaria para você se não está faltando ao movimento espírita brasileiro retomar do ponto de vista da educação, que inclusive a gente inspiraria as pessoas para mudar as grades das escolas. As escolas que são todas materialistas. Elas não agem para formar um indivíduo que vai, como a gente já falou aqui, né, ser um sapateiro porque ele gosta da arte de fazer um sapato, ser um gari porque ele quer auxiliar naquele ponto, mas ser um médico porque ele tem aquela vocação. Porque a gente quer ser muita coisa para ter. E ser e ter parece que não combina com o espiritismo. Desculpe mais uma vez, eu queria te ouvir. Claro também, Laurinho, queria ouvir você desse ponto de vista aí. Passo para você, João. Kardec é muito claro no Livro dos Espíritos, quando vai falar, aliás, sobre essa questão, que a educação moral é a solução para e a destruição do egoísmo e do orgulho. Ele vai dizer isso lá quando vai falar da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, ele está falando de egoísmo e orgulho, e ele fala que o egoísmo e o orgulho estão assim, vinculados, enraizados nas instituições. É exatamente isso que você disse aí na sua fala. E a solução é essa que você deu, Beto, é a gente sensibilizar as pessoas para a retomada da obra de Kardec. Porque há uma ideia de que a obra de Kardec é uma coisa velha, ultrapassada, porque está no século XIX, né? Existe, isso inclusive é falado, né, por muitas pessoas, e aí não se cita, não, porque tudo é coisa daquela época. Quando você fala alguma coisa da doutrina, tudo é daquela época, tudo é daquela... Parece que as pessoas, elas usam Kardec só como uma porta de entrada, né, para conseguir alguma coisa e depois elas esquecem e vão viajar na maionese. Então, eu acho que um bom caminho é a gente mostrar a força da obra de Kardec. Claro, gente, que Kardec não encerrou tudo. Kardec, ele começou, ele vai dizer isso na Revista Espírita, de 65, quando ele vai falar do Livro dos Espíritos, ele que revisou o Livro dos Espíritos, não sei se vocês sabem, mas ele modificou algumas coisas do primeiro Livro dos Espíritos para o segundo. Esse que nós estudamos aqui é o de 1860, de março de 1860, né? O primeiro Livro dos Espíritos é de abril de 1857, de 18 de abril, e ele foi muito modificado por Kardec. Porque Kardec fez novas observações, Kardec ouviu novos espíritos, Kardec evocou outros tantos espíritos, recebeu comunicações espontâneas. Então, ele mesmo já havia feito isso. Então, ele diz, eu comecei o trabalho. Cabe aos espíritos do futuro prosseguirem essa tarefa. Então, o que nós temos que fazer, Beto, na minha opinião? Sensibilizar as pessoas para o conhecimento dos princípios daquilo que está na obra de Kardec. Mas o que tem acontecido? Eu acho que o espiritismo, às vezes, é mal divulgado, porque a obra de Kardec ela é mal divulgada. Ela é divulgada como uma coisa pesada, como uma coisa difícil, como uma coisa do linguajar do século XIX, né? Uma coisa, as pessoas até falam, né? Porque naquela aí fica como se fosse uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa assim pesada, de difícil compreensão. Então, eu acho que há uma responsabilidade também de nós, os divulgadores do espiritismo, para o modo como nós mostramos essa obra para as pessoas, né? Como que a gente está integrando esse conhecimento, como a gente está trazendo esses princípios que estão nessas obras na nossa comunicação espírita, né? Nos diversos setores, né? Como que nós estamos vivendo esses princípios? Porque há um problema também de defasagem de comunicação, né? Os palestrantes espíritas, infelizmente, existe uma quantidade respeitável, mas existe uma quantidade muito ruim de palestrantes espíritas, né? E ruim aqui eu estou dizendo não é de capacidade oratória, eu não estou falando disso, eu estou falando de preparo doutrinário.
tá? Estou falando mesmo, pode gravar, não tem problema, vai ficar depois no YouTube, eu não tenho medo do que eu falo, né? Quem quiser discordar, fique à vontade, eu não posso fazer nada. Jesus foi plantado numa cruz porque todo mundo discordou dele, né? Então, quem sou eu? Eu que sou o ramo seco, se fizer isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco, né? Que sou eu. Então, eu não tenho medo disso. Mas, voltando, nós precisamos sensibilizar e preparar palestrantes. Não é no sentido de oratória. Ai, tem que falar bem, tem que falar certinho, tem que falar bonito. Não estou falando disso, eu estou falando do preparo doutrinário. Eu estou falando do preparo de fundamento. Porque se você coloca uma pessoa para falar de doutrina espírita e ela não tem um bom fundamento, ela não sabe relacionar os princípios, independente do modo como ela lida com a língua, com o conhecimento, isso é secundário. Ela pode levar as pessoas a raciocínios estranhos. E o que move as ações são as ideias, né? As ideias estão baseadas num raciocínio. Então, se você faz um raciocínio incorreto, se você faz falácias, e as pessoas têm incapacidade de analisar isso na grande maioria das vezes, elas vão gerar ideias equivocadas e vai gerar comportamentos equivocados. Então, nós precisamos perceber isso, né? Não vai aqui, gente, nenhuma ideia de elitismo, nem de, só esse tipo de gente aqui pode fazer palestra. Eu não estou dizendo isso. Não cortem a minha fala para depois publicar aí no Facebook. Eu não estou falando isso, né? Eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos sensibilizar as pessoas para que elas tenham interesse em conhecer a base. Primeiro, antes de viajar na maionese, que é o que Emmanuel disse para Chico Xavier, né? Jesus aporta Kardec a chave, que está no livro Opinião Espírita, né? Ou ele disse para o Chico, se falasse alguma coisa que estivesse contra Jesus e Kardec, que ele seguisse Jesus e Kardec. Nós estamos seguindo realmente esse critério? Será que nós estamos seguindo esse critério? Mas para seguir Jesus e Kardec, a gente precisa conhecer Jesus e Kardec. Você não vai seguir uma coisa que você não conhece, né? Eu só queria aqui dar minha opinião, e até rebobinando um pouquinho aqui no sentido casa espírita e rituais, só porque eu preciso expressar essa opinião, mas assim, com muito cuidado para que eu não seja mal interpretado. Nas nossas reuniões públicas, nas casas espíritas, tem um cunho muito religioso, infelizmente. Isso é notório, né? Então, as práticas, os rituais que podem vir para dentro das casas espíritas, tem que ter um certo critério para que dentro da casa espírita ela não passe de forma efetiva a ter uma ideia de religião. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui convidado, certa feita, para ir para numa cidade pequena para participar de um estudo, de um grupo lá, e eu fui conhecer esse grupo, estava de passeio nessa cidade. E dentro desse grupo de estudos, adotaram critérios ritualísticos que veio de dentro de uma igreja católica. Então, era senta, faz a prece, aliás, levanta, faz a prece, segura nas mãos, abaixa. Então, passou aquela reunião, ela passou a ter muito mais uma ideia religiosa do que uma reunião para estudo. E eu penso que nesse quesito, que é minha opinião, nós temos que ter certos critérios para que, de vez, infelizmente, nós não tornemos as nossas reuniões públicas dentro das casas espíritas com um cunho religioso. Porque senão daqui a pouco vai enxertando, né, práticas religiosas, rituais, enfim, dos cultos, e aí daqui a pouco nós estamos vendo palestrantes praticamente, né, agindo mesmo como um sacerdote, enfim. E eu não sei se isso seria bom, mas eu penso que há de se ter critério. Mas, João, passo para você, é uma opinião minha, tá? Que não estou aqui dizendo que os rituais são errados, deixo os rituais para quem precise e ainda tem necessidade do ritual. Mas, nas reuniões públicas, há de se ter certo critério, penso eu. Mas, João, passo para você. Mas você só ratificou o que eu disse, que foi exatamente isso. O Espiritismo ele não recomenda rituais de nenhuma natureza. As reuniões espíritas, segundo Kardec, elas devem primar pela neutralidade religiosa. Kardec diz ipsis literis.
No último texto do livro A Viagem Espírita. Abram lá depois, ele vai responder a uma pergunta de uma pessoa sobre rituais em reuniões espíritas. A pergunta é exatamente essa, Laura. E ele vai dizer que o espiritismo, por ser um terreno neutro, do ponto de vista religioso, por se dirigir a todas as religiões, nas reuniões espíritas, nós devemos primar pela neutralidade, ou seja, nós devemos fazer o simples, o arroz com feijão, que é a adoração do coração, que é a adoração através do recolhimento íntimo, interior, pela evocação. Por quê? Porque na cabeça de Kardec, um grupo espírita vai receber gente de todo tipo. Muçulmano, judeu, católico, né? Então, pode ser que, imagina, ele vai dar esse exemplo, tá, gente? Não é eu que estou inventando, não. É Kardec. Que um maometano, que um islamista, né? Acho que chama assim, islamista, mas um maometano, alguém da religião islã, venha num grupo, numa sessão pública espírita, numa reunião pública, e chegue lá. Vocês sabem que os muçulmanos têm práticas de orar 5 vezes ao dia e tal, tal, tal. Ele chegue lá e na prece inicial seja rezado, sei lá, uma prece, alguma coisa de alguma outra religião. Ele vai já ter torcer o nariz, porque ele estava esperando aquilo ali, naquela reunião, um ambiente neutro do ponto de vista religioso, porque é o que ele leu na obra de Kardec, que a obra de Kardec diz isso. Não outras obras por aí, mas a de Kardec diz isso. Então, se ele for, ele vai pegar uma mensagem errada da doutrina espírita, segundo Kardec, tá, gente? Sempre segundo Kardec. Abram lá a Viagem Espírita de 62. Então, eu concordo plenamente com você, Laura. Nas sessões, eu acho que nós devemos primar pela neutralidade. Os rituais ficam para as religiões tradicionais, né? Ficam para os grupos religiosos. E os grupos ou as pessoas que, na sua intimidade, têm algum tipo de interesse, algum tipo de vinculação maior com alguma tradição, isso é uma questão de consciência. O Espiritismo não trata disso, né? Nós não deveríamos nem perder tempo falando, querendo valorar isso, porque isso é uma questão que Kardec deixou claro aqui, nesse texto que, inclusive, o Beto releu aí para nós. Então, concordo plenamente com o que você falou, Beto. Plenamente. João, o próprio Kardec, muitas das vezes, ele se abstinha até da, como ele vai dizer, da oração dominical, porque ele tinha no grupo ali islâmicos, ele tinha muçulmanos. Então, o próprio Pai Nosso era uma oração que ele se abstinha, até para não ferir aqueles corações ali, ou seja, respeitando todos os cultos, sem necessariamente aplicar nenhum tipo de culto dentro dessas reuniões. Eu acho isso importante. Exatamente. Lauro e Paulo, João Paulo. A Lucimar, ela diz assim, né? O que perceba que para não ofender o palestrante, as pessoas se calam. Como quando um palestrante pediu para o público repetir: Maria passa na frente 3 vezes para abrir os caminhos e como proteção. Isso a gente sabe que tem outras coisas mais escabrosas, aliás, né? Eu, como minha última intervenção, para em seguida passar para o Lauro fazer as honras aí junto com o João Paulo e permitir que ele faça as suas considerações finais, eu queria dizer o seguinte: primeiro, Lucimar, na minha opinião, volta na questão da educação. Como eu sou da área da educação, eu volto para a questão da educação, que é formar os palestrantes, formar o espírita. Porque o espírita, ele embarca em qualquer onda, porque ele não conhece o espiritismo. O espiritismo, para ele, é um grande desconhecido, ele acha que as mesmas práticas das outras religiões estão ali mescladas, e o Allan Kardec é outro ilustre desconhecido, né? Então, primeiro, penso que conhecer. Só que conhecer não pode prosseguir na mesma prática, João. Porque o que as pessoas fazem? Decoram. E aí eu vou dizer uma questão, né? Para o espiritismo, decorar, ele nunca vai privilegiar a razão. Conteúdo decorado, ele não vai te proporcionar crescimento. O espiritismo preconiza entendimento. Então, lá na Fé que Transporta as Montanhas, item 19, o Kardec vai falar da inteligência perfeita, que ele diz assim: não basta ver, é preciso compreender. Então, ver para crer
ver para crer a gente está vendo há muito tempo. Eu preciso compreender. Laurinho, vou passar para você e você encerra junto com o João aí, agradecendo a Deus os bons espíritos, inclusive esse bom espírito que está aqui conosco e que, se Deus assim o permitir, voltará mais vezes. João, um beijo no seu coração e obrigadíssimo. Passo para você, Laurinho. Beleza, Beto, obrigado. João, eu quero encerrar aqui, mais uma vez, fazendo coro com as palavras do Beto, agradecendo, né, e por esse tempo que nós tomamos de você aqui, foram pelo menos 2 horas, olha, quase 2 horas, que você está aqui se dedicando a trazer os seus conhecimentos e nos ouvindo, acima de tudo. Então, o meu sentimento de gratidão, e me despeço de você, do Beto, de toda essa galera que está conosco aqui. Paz e luz a todos. João, passo a palavra para você e fique à vontade para você fazer suas considerações de encerramento. Obrigado, meu irmão. Agradeço a todos os amigos que estiveram aí conosco, que estão com essa paciência bem caridosa de me ouvir Beto e Laura por 2 horas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E gostaria de encerrar lembrando um pouco daquilo que marcou a personalidade do apóstolo Paulo. Quem já teve curiosidade de ler as epístolas de Paulo, ou atribuídas a ele, vão perceber que ele fazia análises e dava sugestões, fazia críticas, né? Fazia correções às diversas comunidades cristãs da sua época. Então, eu acho que nós precisamos nos espelhar um pouco exatamente nesses grandes titãs, nesses grandes baluartes do cristianismo e da doutrina espírita, que não tinham medo de se expor, porque hoje existe um personalismo tão grande que as pessoas não falam o que é espiritismo com medo da crítica, com medo da exposição. Então, se nós resgatarmos Chico Xavier, que não tinha medo de se expor, Chico não tinha medo de se expor, ele expunha o que tinha que ser exposto e, às vezes, fundou, inclusive, outro centro por causa de problema de briga de cargo e de hierarquia, né? Se nós advogarmos e pegarmos José Ruano Pires, que falava o que era doutrina, com todas as suas características, mas ele falava o que era espiritismo, corrigia quando tinha que corrigir, demonstrava onde é que estava a mistificação, criticava em público quando tinha que criticar. Então, eu acho que nós não precisamos ficar escravos da crítica áspera, mas nós precisamos advogar a verdade. Mesmo que nós ainda estejamos bem longe de vivê-la completamente, se nós não advogarmos a verdade, se nós não estudarmos o que é o conhecimento, aquele conhecimento que liberta, nós nunca vamos conseguir plenamente vivê-la. Então, acho que vale a pena essa reflexão, vale a pena esses momentos aqui, como o nosso aqui, de debate, de exposição, de pegar um texto e abri-lo, e ouvir opiniões distintas. Esse é o nosso recado, esse é o meu recado sincero. Estive aqui dando o melhor, né? O Beto falou de espírito bom, os que estão aqui nos assessorando, não eu, né? Os espíritos bons da escala espírita são espíritos de segunda ordem, né? Uma ordem que eu estou um pouco distante de atingir. Mas eu estou aqui com boa vontade. Isso sim, eu posso falar sinceramente. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e vamos estar juntos sim em outro momento. É isso, pessoal.